Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É realmente uma bênção e grande privilégio poder estar nessa manhã de ressurreição aqui em Cayey, Porto Rico, hoje domingo 20 de abril deste ano de 2025. E uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo León, México, na congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia, e todos os irmãos lá, que Deus os abençoe grandemente. E também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, nessa ocasião. Uma saudação também ao reverendo Luiz Riquelme, lá de São Bernardo, Chile, que está aniversariando hoje. Que Deus o abençoe grandemente. E todos os que estão aniversariando nesses dias, como nosso irmão Bruno, que esteve aniversariando nesses dias também. Que Deus o abençoe e abençoe a sua família também, que chegaram por aqui, os seus pais, os pais também de Lorena, sua mãe, e demais pessoas que estão hoje, nessa manhã, aqui em Porto Rico, com o nosso irmão reverendo José Hernández, do Chile, e também o reverendo Echamo Abreu de Santo Domingo, e demais pessoas que nos visitam, que já foram mencionadas. Sejam todos muito bem-vindos nesta ocasião. Hoje é um dia de alegria, de vitória, onde nós recordamos esse dia da ressurreição do nosso Senhor. Ele nos falou, nos diz as Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 em diante, onde nos diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegando-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Se não comeres a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, não terás vida em vós. É o tema que estaremos vendo. Esta mensagem foi pregada 22 de novembro de 2014 em Cali, Colômbia, pelo Dr. William Soto Santiago. Podem se sentar, queiram ter a bondade.
Nos evangelhos, cada um deles nos narra um pouquinho da história daquilo que aconteceu naquela manhã tão gloriosa da ressurreição do Senhor. E em São Lucas, no capítulo 24, versículo 1, nos narra que ali tinham dois anjos. Veja, em São Mateus nos fala de um anjo. E aqui em São Lucas diz, no capítulo 24, versículo 1: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Aí em cima ele escreve: de 6 a 9 AM é igual à quarta vigília. E uma pedrinha angular à esquerda. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, e esse respeito apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. E escreve varões, e uma estrela de Davi. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, dizendo, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que como eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como delírio e não acreditaram nelas. Agora veja no Evangelho segundo São João. Aí nos dá outros detalhes. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, ou seja, estava raiando a alva, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, João. E disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, ou seja, João. Chegou primeiro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Agora aqui nos dá o irmão Branham, no livro das Eras, sem editar, no livro das Eras não editado, nos dá uma revelação muito grande de por que um entrou e o outro não. Mas já estaremos vendo isso. Agora continua dizendo:
Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço, o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e à esquerda desenha uma estrela de Davi. Agora, aí ele entrou, aquele outro discípulo. Ou seja, João. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7 e 14, do 14 ao 20. Esses anjos eram o ministério de Moisés e Elias, o qual tinham sido vistos no Monte da Transfiguração, falando com Jesus sobre a partida de Jesus para Jerusalém, na adoção de Jesus. Estavam Moisés e Elias. Consequentemente, eles tinham que estar nessa trajetória final, dessa obra que ele iria realizar na cruz do Calvário. E tinha a ver com a ressurreição também. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. E desenha uma estrela de Davi. Não tinha se dado conta que era Jesus. Perguntando-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, me fala onde tu puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse em hebraico Rabon, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Agora vejam, em Mateus, nós vimos ali que elas, no versículo 9 do capítulo 28, abraçaram seus pés e o adoraram. Aí sim o tocaram, podiam tocar. Já tinha se apresentado diante do Pai. Ou seja, que isso tudo aí foi sequência. Aqui João já nos mostra um pouquinho antes. E aí não podiam tocar nele. Agora, Apocalipse 11. Nos mostra que dessa vez não vão ser sepultados. E não deixarão ele, ou seja, não poderão agarrar ele para, como nós falamos, para pôr na sepultura, senão que vão deixar ali jogado. Porque vejam, em Mateus, no capítulo 28, onde nós estamos lendo, onde nós lemos no início, no versículo 11, continua: enquanto elas iam, eis que um dos guardas foram à cidade e avisaram os principais sacerdotes de todas as coisas que tinham acontecido. Eles tinham visto ali
Não diz ali onde nós lemos que ficaram atônitos com tudo o que tinham visto? Ou seja, foram testemunhas da ressurreição do Senhor. Mas o incrédulo, não importa se veja e o que veja, continua sendo incrédulo. E reunindo-se eles em conselho, ou seja, ficaram de acordo, concordaram. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Veja que mentira, porque o diabo é um mentiroso desde o começo. É homicida e mentiroso. Aí vocês estão vendo esse rastro da serpente que começou no Jardim do Éden. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Vê? Pelos líderes. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Agora veja, Apocalipse 11 não permitirá a lei nesse tempo que sejam sepultados, e consequentemente será um testemunho mundial da ressurreição das duas oliveiras. E lembre que Apocalipse 11 é a mesma coisa que Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor. Agora, em Amós, capítulo 8, que é a Escritura que nos leu aqui nesta mensagem o Dr. William Soto, junto com São João 5, 6, 53 em diante. Mas vamos ler em Amós, capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, na qual enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, senão de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de mar amado, do norte até o oriente, e descorrerão buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Beceba, eles mesmos cairão e não se levantarão jamais. O nosso irmão Branham, na mensagem Eventos Modernos, ele nos fala de todas essas escrituras que Jesus esteve cumprindo, as quais vão se repetir de uma maneira atualizada nesse tempo final. E ele nos diz na página 35 desta versão, no parágrafo 274, diz: não estou eu esta noite tratando de dizer-lhes palavra por palavra, até na posição, no lugar, os nomes e números, todo o resto, e todos os sinais, tempos e todas as coisas, que estamos justamente no tempo do fim. Certeza que vocês podem ver o que eu estou falando, vê? Veja, isso está tão claro que não devia necessitar mais de identificação. Ele disse: quando esteve aqui na terra, esquadrinhai as Escrituras, nela vós julgaste ter vida eterna. Elas são as que testificam o que eu sou. Veja, quem eu sou. Note, ele começa com Moisés, o profeta.
um profeta, Deuteronômio 18:15. Agora eu estou observando as escrituras aqui em Deuteronômio 18:15. Moisés disse: o Senhor vosso Deus. Veja, Deus falou no alto da montanha e, ao trovejar, eles disseram que o Senhor que fale em Moisés, não Deus, para que não pereçamos. E ele falou: disseram bem, eu não mais falarei com vocês desta forma, mas suscitarei a vocês um profeta, e esta tem sido a sua mensagem daí diante. Isso é o que deve rejeitar toda coisa final. Tem que ser, porque a palavra do Senhor tem que vir ao profeta. Essa é a única coisa que pode vir. Se não é assim, quebranta a palavra de Deus e a faz dizer a ele algo errado. Vê? Porque Amós 3,7 diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Agora, por que irão errante de Maamá, diz ali Amós, no capítulo 8 que nós lemos? Porque terá perdido o verbo, a palavra, e onde tem que procurá-lo, como tem sido sempre de era em era, é em um mensageiro, em um instrumento. Vem, nunca irá a um seminário. Vai a um profeta, muito menos a organizações, nem a grupos. Vai a um homem. E o profeta é enviado de Deus, ordenado. E como você sabe que o é, e não que o homem diga? Tivemos Elias, e abrigos, e todo o resto, e mantos, e toda coisa sem sentido, e entrou em organizacionismo com todo o resto. Mas vai vir a essa terra, pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, pela sua palavra sendo a resposta desse dia, que vai pôr a noiva em ordem, organizada, uma minoria da igreja, e levantá-la, ou seja, no rapto. Isso é verdade. Ele apresentará, eis aqui, aí está do que eu falei. Veja, isso virá, ou seja, está colocando no futuro. Este servo de Deus que se levantaria, identificado por Deus, para pôr a igreja organizada, em ordem, pôr a igreja em ordem. Aí desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. E tudo o que os profetas tinham dito a respeito dele, e para essa era, vai que seria interessante ter ouvido ele dizer isso. Você gostaria de ter ouvido dizê-lo? Tudo o que os profetas falaram a respeito, lembrem, ele falou o que os profetas diriam a respeito dele, citando a si mesmo o que ele tinha dito, e ele era a palavra, citando, ou seja, Jesus citando as Escrituras, do qual, no Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 24, nos fala desta conversa que ele teve com os caminhantes de Emaús, do qual o irmão Branham aqui vai nos falar um pouquinho. Diz: agora, ouçamos a palavra que ele citou. Você gostaria de ouvir o que ele falou a eles? Realizemos a conversa agora, antes de pararmos. Agora, a eles foi informado de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história do sepultamento e tumba. E as mulheres tinham visto ele, e outro falou que tinham visto, e assim sucessivamente. Ele falou, eles informaram sobre isso, ou seja, aqueles que estavam caminhando. Você vê, aí vocês sabem essa história. Tu não sabes? Tu és homem que não sabe o que aconteceu? Que a Jesus condenaram ele, crucificaram ele. Embora tinham mulheres que aparentemente viram ele, e aquela conversa eles tinham ali com Jesus sem saber que era Jesus. Informaram ele sobre isso, e ele abre diretamente com a palavra, citando a si mesmo através da palavra. Porque a palavra encarnada, ao qual era o verbo em São João capítulo 1, versículo 1, que ele era o verbo, a palavra,
ao vir em carne humana na pessoa de Jesus, o que Jesus faria? Citar a palavra, porque ele era a palavra e ele tinha que se identificar com a palavra. E ele começa, o irmão Branham aqui começa a falar o que Jesus estava dizendo ali, tendo este diálogo. Agora, veja em Zacarias 12, ele tinha que ter citado Zacarias 11:12, vendido por 30 peças de prata. O Messias não tinha que ser vendido por 30 peças de prata. Em Salmos 41:9, ele foi traído por seus amigos, vê? Zacarias 13:7, desamparado por seus discípulos. Em Salmos 13, em Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas. Agora, isso tudo volta a se repetir hoje, de uma maneira atualizada, o qual os personagens vão se colocando nessas posições que esta Escritura estava apontando a esses que estiveram contra a primeira vinda do Senhor. E hoje, o equivalente. Ou seja, que estão fazendo história, que depois, no milênio, vai ser visto os personagens, assim como foi visto aqui. E as Sagradas Escrituras, os personagens da primeira vinda do Senhor, tantos que estavam a favor do Senhor, crentes no Senhor, como aqueles que estavam contra. A história se repete. Estamos fazendo história hoje. Agora, você está de que lado da história hoje? Ou seja, que tudo que está acontecendo ao vivo e com todas as cores, a história é a história que depois estará sendo lida e depois estará sendo pregada daquilo que aconteceu na segunda vinda do Senhor. Ai daqueles que estão se colocando nessa posição, mas já estão destinados para isso. Em Salmos 35:11, acusados por falsas testemunhas. Por Isaías 35:7, mudo ante seus acusadores, nunca abriu sua boca. Bem, Senhor. Isaías 50:6, ele foi açoitado. Salmo 22, ele clamou na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Contar posso todos os meus ossos, furar as minhas mãos e meus pés. Olha as profecias das quais ele podia falar. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e assim sucessivamente. E também em Salmos 22:18, eles distribuíram entre eles suas vestes. Isaías 11:14, uma virgem conceberá. Salmo 22:7 e 8, e fizeram dele zombado por seus inimigos. Ele tinha que ser o seu amigo, seus inimigos, a igreja. Em Salmo 22, novamente, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, mas eles furaram suas mãos e pés. Isaías 53:12, morreu como malfeitor. Isaías 53:9, ferido e enterrado com a congregação dos ricos. Em Salmo 16:10, ele se levantou dos mortos. Davi falou isso: não deixarei que meu santo veja corrupção e nem deixarei sua alma no inferno. Ele se levantaria dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista foi o seu precursor. E todos os tipos que ele podia mencionar, até Isaac, sendo um tipo dele sobre o monte, sobre a montanha, onde o pai dele, Abraão, o pegou em Gênesis 22, foi a hora que eles começam a ver quem tinha cumprido essas escrituras que foram prometidas naquele dia. Então foi quando já era tarde e eles começaram a ver. Eles começam a ver. Oh, bom, espere um minuto. Sabe de uma coisa? Eles conheceram então que o amigo deles crucificado, Jesus, era aquele profeta que foi prometido. Eles conheceram porque, veja, eles não tinham sido informados das Escrituras. Mas aqui, todas estas coisas tinham que acontecer na cruz, todas estas coisas. Insensatos, tardos de coração para entender o que os profetas falaram, de como o Messias sofreria e entraria em sua glória e ressuscitado ao terceiro dia. Mesmo assim não acreditam. Oh, sim, isso é verdade. Eu vejo reticências. Os nossos corações não ardiam em nosso interior. Eles disseram:
não debaldeardia os corações, as profecias que ele estava dando, que eram cumpridas. Então eles começam a entender que o amigo deles, aquele homem com quem eles comiam, falavam, se associavam, pescavam, estava nos bosques, que aquele cumpria toda a palavra prometida para aquele momento. Ou seja, aqui, depois, quando vejam todas estas escrituras, vejam, mas verdadeiramente era esse. Mas para alguns, era tarde demais. Ali estava. Eles tinham caminhado 6 milhas, parecia um tempo curto, eu suponho, e eles tinham ouvido um sermão de 6 horas em profecia vindicada, um pouquinho mais longo do que temos tido essa noite. Veja, agora estava ficando tarde, no tempo da tarde, as luzes da tarde tinham vindo, é a mesma hora. Igreja, as luzes do anoitecer, veio Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eventos sejam claros pela profecia. A mesma coisa hoje. A luz da tarde prometida pelo profeta de Deus em Zacarias 14:7. Podem novamente abrir os olhos dos verdadeiros crentes aos eventos que estão tomando lugar hoje. Agora, tudo o que aconteceu na primeira vinda do Senhor, em sua segunda vinda também. Tem desde o Gênesis até o Apocalipse escrituras que apontam e que esses profetas dão essas profecias com respeito à segunda vinda do Senhor, porque este 7º selo, que é a vinda do Senhor, vem sendo anunciado desde o Gênesis. Portanto, vai se repetir de novo esta conversa, este diálogo, e já vai se falar daquilo que passou. Vai ser profecias que estarão se dando a conhecer à humanidade, onde tudo o que foi falado, que a segunda vinda do Senhor aconteceria na segunda vinda do Senhor, isso estaria se dando a conhecer, mas já não vai ter tempo aí para a salvação. Agora vejam, nos diz na mensagem o incensário no lugar santíssimo, porque vejam, depois dele realizar essa obra na cruz do Calvário, a obra de Deus não se detinha ali. Ele estaria no trono do Pai intercedendo sob a dispensação da graça por todo aquele que o receberia como seu Salvador, ou seja, iria realizar um trabalho. Agora vejam, nessa mensagem que foi pregada 4 de outubro de 2009, em Goiânia, Brasil, diz o Dr. William Soto, assim que estamos em um tempo muito, mas muito importante. Tudo que esteja acontecendo no céu tem estado sendo refletido na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que esteja acontecendo no altar do incenso, onde esse anjo toma, que é um sacerdote principal do templo celestial, estará acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde alguém vai ser a representação desse anjo que toma o incensário no céu para levar ante a presença de Deus as orações dos santos. Vocês ouviram isso? Agora olhem, isso está em Apocalipse capítulo 8, porque nesse tempo final, com a abertura do 7º selo, depois que ele saiu do trono de intercessão e a porta da dispensação da graça se fechou, tem um trabalho que está se realizando, o qual aqui nos mostra que isso tudo que está acontecendo ali com esse anjo é mostrado na terra. Tem que ter uma representação na terra, e tem que ser um profeta, e tem que ser dispensacional. Agora ele diz em Apocalipse 8,
Quando abriu o sétimo selo, se fez silêncio no céu, como que por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Outro anjo veio então e ficou de pé, diante do altar, com o incensário de ouro. E foi dado muito incenso para acrescentar às orações de todos os santos, porque o altar de ouro que estava diante do trono, sobre o altar de ouro que estava diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e o lançou à terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Esse trono já não pode haver misericórdia com trovões, relâmpagos e tudo isso, senão que é um trono de juízo, o qual na terra vem a ser o trono de juízo, e assim como na dispensação da graça o trono de misericórdia era Jesus, o trono de juízo na sua segunda vinda é a manifestação desse anjo, que era diferente dos demais, do 7º selo, que contém o 7º selo, a vinda do Senhor. Agora vejam, na página 325 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham: se não há altar de sacrifício no céu, então, onde o sacrifício pelo pecado, o cordeiro está colocado? Tem que ter um lugar onde está colocado o cordeiro imolado, onde está o sangue. Agora, o incenso era o perfume cheiroso que queimava, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Em cima, nesse parágrafo escreve: se não há sangue no altar, as orações não chegam. Agora tem uma forma de que cheguem. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Apenas através do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. E escreve Apocalipse 8, de 1 ao 5 para cima à direita. E desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto: e com certeza esse anjo, ou seja, esse anjo de Apocalipse 8, e com certeza esse anjo também vai estar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí não podemos explicar muito para não abrir completamente esse mistério, mas lembrem, tudo que vai estar acontecendo no céu, onde Cristo, Cordeiro de Deus, se converte em leão da tribo de Judá, toma da direita de Deus o livro selado com 7 selos, tudo isso depois se reflete na igreja do Senhor Jesus Cristo e, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá este livro selado com 7 selos, aberto, e o terá no meio dela. Esse livro é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes dos escolhidos de Deus. E também a outra seção, onde estão escritos os nomes daqueles que podem ser apagados. Agora, ao estar o livro no meio da sua igreja, essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele viu um trono branco e o anjo registrador com um livro, nos mostra que desde esta dimensão está passando a lista. Tem um lugar nas eras onde ele fala que no rapto se passa a lista e tem uma anotação. Agora veja, porque assim como para uma ceia, uma janta, tem uma lista dos convidados, então, para ir à ceia das bodas do Cordeiro, tem uma lista. E vai passando a lista e vai selando
na alma de cada escolhido com presente. Esse está. Ou seja, confirmado. Não coloca uma pessoa para nas atividades, assim, seja um casamento. Veja, essa é a lista que tem os números, e vários dias antes começa, tu vai chamar e tu vai confirmar aqui a sua presença. Esse que tem o livro, ele está chamando a cada escolhido de Deus para que confirme a sua presença na ceia das bodas do Cordeiro. E nesse tempo já tem estado confirmando a assistência, a presença nesta ceia. Agora vejam, na página 79, vamos ver se já conseguiram de eras. Na página 382, vamos ver aqui, dos selos. A 380. Aí é que nos fala dessa visão do trono de Jesus e do anjo. Vejam, diz: agora eu quero relatar a vocês um sonho que eu tive. Eu nunca anunciei publicamente assim, como um mês depois desta conversa com a minha esposa. Eu sonhei que estava de pé ali, nesta grande ocasião, quando cada qual estava recebendo a sua coroa. Havia um grande trono e Jesus e o anjo que recolhia os dados estavam ali de pé. E à esquerda ele escreve: o anjo de Jesus. E tinha, lembrem que tudo o que está acontecendo nesta dimensão tem que ter um equivalente aqui na Terra que esteja se realizando antes do pleno cumprimento disso. Eras 3:18 editado ou sem editar? Editado. Vamos terminar aqui no livro dos selos. E havia uns degraus de marfim brancos e formava como um círculo, uma coisa panorâmica ao redor. E dessa maneira a grande multidão que estava à frente podia ver tudo o que acontecia. E estava ali de pé, muito atrás, assim, de lado, e estava muito tranquilo, nunca pensando que teria que subir aqueles degraus brancos. Ouvi o anjo chamar certo nome, e era um nome que eu conhecia. Olhava por toda a multidão, e depois eu via o irmão ou a irmã que iam caminhando. O anjo estava ao lado de Cristo e fixava bem para ver se cada nome estava escrito no livro da vida. Agora, mais adiante, nós vamos ver quem é que tem esse livro. Então Cristo olhava cada um quando ele se apresentava e dizia a eles: bom, vem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor que te foi preparado desde antes da fundação do mundo. E eu olhei para ver aonde eles entravam, e era um novo mundo cheio de regozijo, e eu pensei: quão maravilhoso é. Como entram por ali e daquele lado se encontram, e ali estão se regozijando e subindo grandes serras e lugares tão bonitos. Pensei: quão bonito, glória, aleluia. E eu estava pulando de puro regozijo. Depois eu ouvi que ele chamava, e eu escrevi em cima: o anjo, outro nome que eu conhecia, e ele falava: eu conheço ele, ele vai ali.
E o Senhor dizia: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Agora aí não vão estar aqueles que estiveram contra o programa divino, ou seja, do cumprimento da segunda vinda do Senhor. Neste outro livro, eu procurei para ver aí, nesta página 380, à esquerda para cima, ele escreve Jesus e em outra linha, o anjo registrador. Apocalipse 1, 7, versículo 2 e 10, do 8 ao 11. Já estamos vendo quem é esse anjo. Depois eu via que ele chamava outro nome que eu conhecia, ele dizia: eu conheço. E o Senhor dizia: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Exclamei: glória, glória. Exclamei: glória a Deus, glória a Deus. E era tão real como, por exemplo, se dissesse: ó, irmão Neville, era o pastor ali do Tabernáculo Branham, o nosso irmão Neville. E eu dizia regozijado: aí está. Ele sairia dentre a congregação e subiria. E Cristo diria: entre no gozo do Senhor que te foi preparado desde antes da fundação do mundo. Entra. Agora veja na página 380 abaixo, ele escreve: adotará um filho ao seu anjo e lhe dará o título de propriedade. E nisso o irmão Neville começou a caminhar. E nisso o irmão Neville começou a caminhar, começou a mudar, e entrou a esse lugar gritando e louvando a Deus. E eu também estava regozijando, gritando e dizendo glória a Deus. E estava assim, de lado, me regozijando a ver a cada irmão entrar. Então, esse anjo do livro, aquele anjo do livro, ficou de pé e falou: William Branham. Aí à direita ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Nunca pensei que eu teria que subir ali. E nisso me sobreveio um grande temor. E eu pensei, na verdade eu vou ter que fazer isso, e comecei a caminhar. E todos estavam me abraçando enquanto eu passava. E me diziam: Deus te abençoe, irmão Branham. Que formoso vai ser isso quando nós estivermos ali, naquela ceia que foi preparada para nós, e vamos dizer: valeu a pena lutar, valeu a pena perseverar, valeu a pena seguir adiante, mesmo com tudo que passamos. Estamos aqui. Estava passando por uma multidão de pessoas e todos me apertavam a mão, me saudando, e eu falava: muito obrigado, muito obrigado, Deus lhes abençoe. Era como quando eu saio de alguma campanha e eu tento chegar ao carro. E aí ele continua relatando, mas nós vamos aí às eras, onde diz que no rapto se passa a lista. A 318 deve ser esse. Vamos ver aqui. Pode me enviar a partezinha onde começa, porque me trouxe o que é. Que nas páginas estão um pouquinho corridas. Vamos ver se é na 321. 320 abaixo desta versão diz:
O grão de trigo que chegou a ser uma planta, o grão de trigo que chegou a ser uma planta para a colheita, e escreve aí o trigo, é o registro da igreja. E assim como nem toda a planta de trigo é grão de trigo, e como nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda igreja é noiva, nem é dada a vida eterna à igreja toda, mas uma parte dela é juntada no celeiro e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. Estas pertencem às virgens fátuas. E outra parte, que é conhecida como palha, é queimada no lago de fogo. Isso é o que disse João Batista e também Jesus. João falou que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Colhei primeiro o joio e depois recolhem o trigo. Mateus 13,30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. Embora o seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, senão que são reservadas para um tempo futuro, o qual é o final, o qual é no fim dos 1000 anos, ou seja, a segunda ressurreição. Mais uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer. E na verdade pode acontecer, e na verdade acontece em algum momento, quando o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. Então virá o dia quando todos estão juntos, como é visto em Daniel 7:10. E escreve: o rapto logo que o joio é juntado. E vamos ver se é aqui mesmo. Deve ser no outro que ele escreve essa anotação de se passa a lista no rapto, ou no rapto se passa a lista, veio o que ele escreveu ali. Vamos ver aqui. Deve estar pertinho aqui, nessa parte, mas este livro é de... É que as páginas estão em sequências. Continua dizendo: o rei estará ali com a sua esposa, e na frente dele estarão as multidões que hão de ser julgadas. Sim, todos estão ali, todos os livros são abertos. Uma disposição final de todos é feita. A colheita certamente está cumprida. Os livros para sempre são cerrados, fechados. Aí em cima escreve: o juízo é igual, o espiritual, depois da 7ª era. E mais abaixo, veja, aqui mesmo que está, é o que tinha o post-it dele aí colocado em cima. Agora veja, assim é o véu. Enquanto não é tirado, não pode se ver o que está aí atrás. Um pouquinho mais abaixo diz: o grande pastor está chamando as suas ovelhas por seus nomes individuais. A voz criadora de Deus as está chamando do pó da terra, ou está mudando os seus átomos, embora não tinham dormido ainda. É o rapto. É a grande ceia do matrimônio do Cordeiro e sua esposa. Mas o rapto
não é a única ocasião em que se passa a lista. Ali, a segunda ressurreição, no juízo do grande trono branco, nomes serão confessados diante do Pai e seus anjos. Agora, os que sabem a respeito disso, é dito que o som mais doce ao ouvido do ser humano é o som do nome de tal pessoa. Claro, porque imagine que você seja chamado por seu nome, como? Pela palavra. E vocês automaticamente, veja, aí está mencionando o meu nome. E aí escreve embaixo, no rapto se passa a lista. E à esquerda em cima, ressurreição, transformação e rapto. Agora esse livro que foi tomado, o qual no capítulo 8 é aberto, vejam, na página 79 do livro dos selos. E vamos ter esse também para ver allí lo que hay escrito. Vamos ver ali o que tem escrito. E este outro também. Teremos 3 testemunhas. Diz, o cordeiro foi imolado, página 79 do livro dos selos. O cordeiro foi imolado para todo pecador. Como pode o Senhor ver alguma outra coisa que não fosse esse cordeiro ensanguentado ali? Agora o cordeiro saiu plenamente na visão e se via que havia sido imolado. Veja bem, o cordeiro veio do trono do Pai. À direita ele escreve trono do Pai. Pense, para chegar a esta visão, de onde veio? Veio da glória, onde estava sentado à destra de Deus. Veio da glória para se apresentar na visão de João. Agora lembrem que Estevão viu o céu aberto e viu a Jesus sentado à direita do Pai. E foram abertos os olhos ali para olhar atrás da cortina do tempo. Estevão, que nesse tempo final, os escolhidos de Deus estarão vendo atrás da cortina do tempo e também atrás da cortina que é o véu, e poderão ver a este trono, ou seja, neste trono poderão ver a este que está sentado como juiz. Agora vejam, agora veja ali em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, depois dessa poderosa mensagem que Estevão estava falando ali, e como eles, porque ele estava citando as Escrituras, ele fez, vamos dizer, um resumo de tudo. E no versículo 54 diz, ouvindo estas coisas, se enfureciam em seus corações e rugiam os dentes contra ele. Estavam bravos, porque não tem coisa mais terrível para o inimigo de Deus que o diabo e a palavra. Isso o apresenta. E desenha uma estrela de Davi à direita. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, posto os olhos aos céus, viu a glória de Deus e a Jesus, que estava à destra de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e ao Filho do Homem que está à destra de Deus.
e a destra é o poder. E assim, cada filho e filha de Deus, nesse tempo final, pode falar a mesma coisa. Veja os céus abertos, veja esta era eterna, e veja o Filho do Homem em sua manifestação final. Mas, já não como o cordeiro, mas como leão, como juiz. Então, eles, dando grandes vozes, taparam os ouvidos e arremessaram contra ele. Vejam como a palavra... Ele não estava fazendo nada a eles. Eles eram abusadores. Eram todos esses contra um, covardes. O que ele estava era pregando. Mas como essa palavra descine e penetra, como Paulo diz, os pensamentos, as intenções do coração, os estava descobrindo ele, expondo eles. E tudo isso que ele tinha pregado, eles se identificaram como aqueles que em cada tempo estava contra o programa divino. E agora, aí estava apontando eles. Os estava colocando na posição correspondente às Escrituras. E para eles isso era terrível, eles tampavam os ouvidos. Mas o que ele estava era pregando. E expulsando ele da cidade, o apedrejam. E as testemunhas colocaram suas roupas aos pés de um jovem que se chamava Saulo. Aí desenha uma estrela de Davi à direita e escreve Saulo, e apedrejava Estevão, enquanto ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E desenha uma estrela de Davi à direita. E posto de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não leve em consideração esse pecado. E havendo dito isto, dormiu. Agora esta grande mensagem poderosa que Estevão pregou ali, e esta revelação que Deus deu ali através, para esse tempo final, estaria se cumprindo de uma forma atualizada. Agora nosso irmão Branham continua dizendo na página 79: que coisa tão gloriosa seria se nossos pensamentos tão pecaminosos, um pouquinho antes, para continuar onde nós paramos, veio da glória onde estava sentado à destra de Deus, e veio da glória para se apresentar na visão de João. Que coisa tão gloriosa seria se nossos pensamentos tão pecaminosos pudessem ser postos de lado esta noite o suficiente como para aceitá-lo, e ele viria desde a glória para se dar a conhecer a qualquer um. O Cordeiro veio desde a glória para interceder e agora para fazer a reclamação sobre a sua obra como Redentor. E aqui desenha uma estrela de Davi, neste à direita desenha uma pedra angular e as eras, e nesse ele também escreve ali a reclamação e desenha também uma estrela de Davi. Lembre, aqui ele estava antes em sua obra de mediador, mas agora os selos estão a ponto de serem abertos e o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Espere até quando cheguemos a esta meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1, quando havia um no santuário. Então já não há intercessão, porque o sacrifício saiu e agora é um tribunal de juízo. À direita ele escreve aí juízo, e aqui escreve a meia hora de silêncio. Já não tem sangue para esse tempo, porque o cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vai esperar até esse tempo. Aqui à esquerda para cima ele escreve meia hora de silêncio. É igual fumaça no santuário. E escreve Apocalipse 8, de 1 ao 5. Lembre, lá no Antigo Testamento, que pelo tempo que o sangue não estava sobre o propiciatório, então era tribunal de juízo, mas se o sangue estivesse, então havia misericórdia. Mas quando o Cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Aqui ele escreve à esquerda,
tribunal de juízo. E aqui uma estrela de Davi à direita, neste outro azul. Agora, o que ele foi? Ele foi o intercessor. Nenhuma outra pessoa. De onde tiram isso que Maria pode interceder? O que pode oferecer Maria? O que pode oferecer São Francisco de Assis? O que pode oferecer Santa Cecília? Ou qualquer outro ser humano? João não viu a santo sair do lugar de mediação, senão que ele viu um cordeiro. Um cordeiro que havia sido imolado e estava ensanguentado. Eu não me importo quantos santos tenham morrido, porque todos mereciam a morte. Todos mereciam, como disse o ladrão ali do lado de Jesus Cristo. Nós pecamos e merecemos isso, mas esse homem não fez nenhum mal. Ele foi o único digno. E ele vinha agora de um lugar intercessor. Ele escreve aí, o trono do Pai em cima. O que vem a ser? Observem bem. João estava chorando, página 80. João estava chorando. O que iria acontecer agora? O ancião disse, João, não chore mais, porque aqui vem um leão. Ele é o que prevaleceu. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado que tinha sido imolado. Qualquer coisa que foi morta está cheio de sangue. Como quando corta o pescoço, outra coisa, então está cheio de sangue. Aqui vinha esse cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer sua reclamação sobre a redenção. E à direita ele escreve a reclamação. E em cima, onde diz João chorava muito, ele escreve Apocalipse 10, de 1 a 6. Amém? Oh, irmãos, você não tem o desejo de se afastar apenas sozinho a um canto e chorar por um tempo? Aqui vinha um cordeiro ainda sangrando. Aí estava João e todos os patriarcas, mas não tinha nenhum que podia fazer agora. Então saiu o cordeiro e seus dias de intercessão haviam cessado. Os dias de mediação, então, é quando este anjo aparecerá. Espere até que cheguemos aos mesmos selos e ele dirá, o tempo não será mais. Agora vejam que esse anjo, quando o sétimo selo é aberto, que é acrescentado às orações dos santos e sobe à presença de Deus na terra, quando essa meia hora de silêncio começa e o sétimo selo é aberto, e este anjo desce do céu e diz que o tempo não é mais, então, na terra, tem que aparecer esse equivalente que está no céu realizando essa obra. Então, entra a meia hora de silêncio. E observem bem as coisas que vão acontecer durante esta meia hora do sétimo selo, com a ajuda de Deus. E ele escreve à esquerda para cima, neste azul, a meia hora de silêncio do sétimo selo, ou seja, da vinda do Senhor. E aqui também escreve à direita, meia hora de silêncio. E aqui escreve os mesmos selos. E escreve futuro, Apocalipse 10, do 1 ao 11. Agora ele sai do lugar de intercessão e ele escreve o trono do Pai. Para quê? Para fazer a sua reclamação. Ele fez a obra do Redentor. Desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor semelhante. Mas ainda não tinha feito a sua reclamação. Agora vem em cena para reclamar os seus direitos. Como? Como fez na primeira vinda do Senhor, se fazendo carne. E escreve aí, a reclamação à direita. Observem bem o que acontece agora. Estes são os direitos pelo qual morreu. Porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como leão. Os dias de intercessão cessaram. Quem esteja sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se ainda mais. E quem é santo, santifique-se ainda mais. A situação agora terminou. Oh, irmãos. E então o quê? Então o quê? E lembrem, isso vem durante a sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus sejam abertos. À esquerda escreve quem esteja sujo e escreve também o leão.
Agora vejam. E à direita ele escreve também neste vermelho: o ancião estava correto. Agora observem bem. Isso é algo que vocês têm que captar. Em captar, ele sublinha e circula. Ele havia estado fazendo a obra de intermediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos como cordeiro. Agora, ele está tomando um passo, saindo da eternidade, para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando no tempo do fim. Vem, sigamos. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E ele escreve do lado direito: sétimo anjo, dispensacionais. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim ele disse: agora vem o Cordeiro e muda de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando chega a ser o leão, toma o livro que contém os seus direitos. Deus o reteve, é um mistério, mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Agora ele escreve à esquerda leão, e embaixo ele escreve leão, rei. Nenhum papa e nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados, mas quando a obra termina, como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão. E ele vem saindo. Ó irmão, que coisa tão tremenda para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição e conjectura através de todas as eras denominacionais. E em cima ele escreve: o ancião disse, leão, rei, assim na margem. E também neste parágrafo que acabamos de terminar de ler, as eras denominacionais, escreve aí. Então, se esse livro de mistério é a palavra de Deus, então o sétimo anjo tem que ser um profeta para que a palavra tenha onde chegar. O que estivemos falando agorinha. De eventos modernos é esclarecido pela profecia. E desenha à direita uma estrela de Davi. Nenhum papa, sacerdote ou outra pessoa pode receber, porque a palavra de Deus não vem aos tais. A palavra de Deus vem sempre e unicamente a um profeta. Malaquias 4 assim o promete também. E quando ele tenha aparecido, tomará o mistério de Deus e restaurará a fé do filho dos pais, porque a igreja se enrolou, se confundiu com todas essas denominações. Depois virá terríveis juízos sobre o mundo e a terra será queimada. Depois os justos pisarão os maus, o qual serão cinzas baixo dos seus pés durante o milênio. Agora entendem? Bem, e aí escreve à esquerda em cima, a restauração. O livro dos 7 selos é a palavra de Deus. A restauração, o livro dos 7 selos é a palavra de Deus. E continua dizendo aqui, o Dr. William Soto, nesta mensagem que estamos lendo, o incensário no lugar santíssimo. Lembrem que ele está à destra do que está sentado no trono e, consequentemente, está no lugar santíssimo do templo celestial. E, consequentemente, tem que vir do lugar santíssimo do templo celestial na mão de Cristo, ou seja, o título, o anjo forte que desce do céu para colocá-lo onde? Em seu templo espiritual, no lugar santíssimo, que é o lugar que lhe corresponde. No livro de Citas, vejam, na página 50, parágrafo 431, o qual é um extrato. Vamos ver aqui do livro das eras, sem editar, que se encontram na 562,
E no folheto é a 48, vamos trazer aqui aberto também. Ou seja, aqui está o folheto, está aí a porção do livro de citas e está também aí o livro Sem Editar das Eras. Agora diz, aqui seria o parágrafo 233. Assim como vem agora esse grande trono de Deus no céu, Moisés o fez na terra segundo o modelo. Era o trono de Deus, porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Teve reticências. Todo Israel vinha a este lugar para encontrar misericórdia, porque Deus apenas o encontrava sob o sangue derramado. Aí ele escreve no folheto, desenha uma estrela de Davi, escreve à esquerda, o trono de Deus, tribunal de juízo, lugar santíssimo. Agora escutem bem. Então a glória, Shekinah, se levantou deste propiciatório um dia e se sentou em outro tabernáculo. Amém. O Pai não julga ninguém, senão que todo juízo deu ao Filho, o tribunal de Deus. Se falares contra mim, vos será perdoado. Falem, outro que vem, outro propiciatório. Se falares contra o Filho do Homem, eu os perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca será perdoado. E desenha 3 círculos e também uma pedra angular aqui no livro. E também aqui no folheto ele escreve. Em outro propiciatório ele escreve trono e embaixo ele escreve outro propiciatório vem, e em cima ele escreve Moisés e Elias. Ou seja, já está identificando ali esse outro propiciatório. E no livro de citações, ali, veja neste parágrafo, em cima ele escreve o assento de juízo é igual o Filho. E embaixo desse extrato 431 escreve: primeiro trono é igual no céu, segundo trono é igual Cristo, terceiro trono é igual o homem. E escreve o tabernáculo. Agora ele também escreve aí umas escrituras, Apocalipse 10, de 8 ao 11 e 11, do 3 ao 6. Ou seja, que são os ministérios de Moisés e Elias. Agora, ele disse que viria em seu próprio trono. Vamos ver, página 115 do livro dos selos. Todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que ele levantaria Cristo para se sentar sobre o seu trono. Ele daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse: ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia, que ainda está por vir, ele se levantar do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então sai para chamar os seus súditos. Como os chamará? Como os reclamará? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Já sabemos quem tem o livro, já sabemos quem é o trono, e já sabemos quem vai estar realizando esta obra de reclamação, quem está cumprindo esta profecia. E à esquerda ele escreve o trono do Pai, o trono do Filho. Agora continua dizendo um pouquinho mais aqui embaixo, desta página
562. Fica mais severo e mais severo o tempo todo o juízo, porque Deus está continuamente esgotando a sua paciência, tratando de conseguir que pecadores venham a Ele para serem reconciliados. Primeiro, Ele estava nos céus, em cima, e resplandeceu através das estrelas. O segundo, Ele estava sobre a terra, resplandecendo através da glória Shekinah. Depois, Ele veio e foi feito carne e habitou entre nós, todavia esgotando a sua paciência. Agora Ele redimiu o homem por meio do seu sangue, entrou em sua igreja na forma de Espírito Santo, e falar contra isso é uma coisa sem remédio, perdida. Agora, podem ver onde vem o estremecimento. Estamos em um tempo onde eles não percebem, as pessoas não podem compreender o que significa. Agora o primeiro trono estava nos céus, o tribunal. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. E essa porção aqui está ali, no livro de Citas, que dizemos ali essas anotações, da página 50, parágrafo 531. Agora o doutor Elias Souto continua dizendo: ao estar à destra do que está sentado no trono, tem que vir ao trono do Senhor do seu templo. Tem que vir ao trono do Senhor, ao seu templo espiritual. E o trono do Senhor no templo espiritual, assim como foi no tabernáculo que construiu Moisés e o templo que Salomão construiu, é o propiciatório, o lugar da presença de Deus. Temos visto este propiciatório nesse tempo, os ministérios de Moisés e Elias. O lugar, a presença de Deus no meio dos dois querubins, porque isso foi o que ele disse, Deus a Moisés, no capítulo 25, veja no verso 16 do Êxodo, diz: e porás na arca do testemunho que eu te darei, e farás um propiciatório de ouro fino, cuja a longitude será de 2,5 côvados, sua altura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro lavrados em martelos, os farás nos dois extremos do propiciatório. Farás, pois, um querubim em uma extremidade e um querubim em outro extremo. De uma peça com o propiciatório farás os querubins em seus dois extremos. E os querubins estenderão por cima as asas, cobrindo com as suas asas o propiciatório, seus rostos, um de frente para o outro, olhando ao propiciatório, os rostos dos querubins. Ou seja, estes são os dois que são os dois querubins de ouro sólido. O primeiro que Deus mandou ele fazer no tabernáculo de Moisés, que são os que estão ali em cima da tampa ali no propiciatório, olhando um para o outro, ou seja, suas asas assim, para frente, e os rostos olhando para o propiciatório. E à esquerda aqui desenha uma estrela de Davi, e porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porás o testemunho que eu te darei. E dali me declararei a ti, falarei contigo de sobre o propiciatório. E desenha uma estrela de Davi aí, à direita. E dali me declararei a ti, falarei contigo de sobre o propiciatório, dentre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te mandar para os filhos de Israel. E aqui escreve Deus, à direita, escreve para cima, Deus se declarará, Deus se declara a Moisés desde a arca do pacto. Agora vejam, em 1 de Reis,
capítulo 6, versículo 11. Versículo 12 diz: com relação a esta casa que tu edificas, se tiveres os estatutos e os meus decretos e guardares os meus mandamentos andando neles, eu cumprirei contigo a minha palavra que falei a Davi, teu pai, e habitarei nela no meio dos filhos de Israel, e não deixarei o meu povo Israel. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Assim, pois, Salomão lavrou a casa e a terminou, e cobriu as paredes da casa com tábuas de cedro, revestindo-a de madeira por dentro, desde o solo da casa até as vigas. Cobriu também o pavimento com madeira de cipreste. Assim mesmo fez no final da casa um edifício de 20 côvados de tábuas de cedro, desde o chão até o mais alto. Assim fez na casa um aposento que é o lugar santíssimo. Aí ele escreve à esquerda para cima, lugar santíssimo. A casa, isso é, o templo de diante tinha 40 côvados, e a casa estava coberta de cedro por dentro, e tinha entalhaduras de calabaças silvestres e de botões de flores. Tudo era cedro, nenhuma pedra se via, e adornou o lugar santíssimo por dentro no meio da casa, para pôr ali a arca do pacto, e desenha uma estrela de Davi à esquerda. O lugar santíssimo estava na parte de dentro, o qual tinha 20 côvados de largura, 20 de comprimento e 20 de altura, e cobriu de ouro puríssimo. Assim mesmo cobriu de ouro o altar de cedro. E aí ele escreve Apocalipse 8, de 1 ao 5. De maneira que Salomão cobriu de ouro puro a casa por dentro, e fechou a entrada do santuário com corrente de ouro, e cobriu de ouro. Cobriu, pois, de ouro toda a casa de cima a baixo. E assim mesmo cobriu de ouro todo o altar que estava diante do lugar santíssimo. E fez também no lugar santíssimo 2 querubins de madeira de oliveira, cada um de 10 côvados de altura. Agora veja, aqui já está colocando 2 querubins adicionais. Aqui nesta outra Bíblia, escreve 2 querubins de oliveira. E aqui escreve Apocalipse 11, versículo 3. Aí está se referindo a Moisés e Elias, o ministério das 2 oliveiras. Uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim outros 5 côvados. Assim que haviam 10 côvados desde uma ponta da asa até a outra ponta da outra asa. Assim mesmo, outro querubim tinha 10 côvados, porque ambos os querubins eram de um mesmo tamanho e de uma mesma forma, de um mesmo objeto. Ele escreve: a altura de um era de 10 côvados, e assim mesmo a do outro. Pôs esses querubins dentro da casa, no lugar santíssimo, os quais estendeu suas asas, de modo que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava a outra parede. E as outras 2 asas se tocavam uma a outra no meio da casa. Agora, em 2 de Crônicas, aí nos diz algo mais, uns detalhes mais. 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 8 diz: assim mesmo, fez assim mesmo um lugar santíssimo, cuja a longitude era de 20 côvados, segundo a largura da frente da casa, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu de ouro fino, que subia a 600 talentos. E o peso dos pregos era de 1 até 50 ciclos de ouro. Cobriu também de ouro os aposentos. E dentro do lugar santíssimo fez 2 querubins de madeira, os quais foram cobertos de ouro.
A longitude, a distância das asas dos querubins era de 20 côvados, porque uma asa era de 5 côvados, a qual chegava até a parede da casa, e a outra de 5 côvados, o qual tocava a asa do outro querubim. Da mesma maneira, uma asa do outro querubim era de 5 côvados, a qual chegava até a parede da casa, e a outra era de 5 côvados, que tocava a asa do outro querubim. Agora veja o que esse verso diz. Esses querubins tinham as asas esticadas por 20 côvados e estavam em pé, com seus rostos para a casa. Os 2 querubins pequenos estavam olhando para baixo, mas esses 2 estavam olhando o povo. Vejam, acredito que foi em Honduras, para que as crianças talvez tenham, porque os adultos entendem, mas vejam, seria algo assim. Esse é o propiciatório. Aqui estão os 2 pequenos querubins, olhando para baixo, mas os grandes estão assim. E o outro aqui. Eles estavam olhando os 2 ao povo. Esses 2 querubins gigantes representam os ministérios de Moisés e Elias no meio do povo, para através desses ministérios chegar à presença de Deus, às orações dos filhos e filhas de Deus nesse tempo final, na era de pedra angular. Agora, esse mistério do incensário é algo tão grande, que Deus está nos mostrando uma bênção que temos nesse tempo final, na era de pedra angular, no lugar santíssimo, onde estes 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro ali no templo, ou no templo que Salomão construiu, que foram acrescentados aos que lhes foi mandado a Moisés, no tabernáculo que Moisés construiu, mas não estavam agora no templo de Salomão, estão, pois tem que haver essa representação na terra. Depois que ele saiu do trono de intercessão, tem que ter na terra esses 2 querubins de madeira de oliveira. A madeira representa a humanidade e, consequentemente, esses ministérios têm que estar encarnados em um homem. E o ouro representa a divindade. É Deus nesta manifestação. Agora vejam, diz que os seus rostos, versículo 13, com seus rostos para casa, ou seja, que cada filho de Deus, nesse tempo final, conscientes de que esse trono já mudou ao trono de juízo, o que dizem nesse tempo final: Senhor, olha-me através destes olhos, olha-me através de Moisés e Elias, olha-me através deste propiciatório para obter misericórdia diante de Ti. Eu ainda estou nesse corpo, Senhor, eu estou ainda neste corpo. Assim que sempre me vê através destes 2 olhos. Estes são os binóculos de Deus. E por isso os escolhidos de Deus, Ele os vê limpos, justificados diante do Pai Celestial, porque o sangue está dentro na alma, no lugar santíssimo. Este é o selo. E este selo, ao estar dentro na alma de cada escolhido, que é o lugar santíssimo, Deus os vê justificado. E fez também um véu de azul, púrpura, carmesim, e fez realçar os querubins nele. Diante da casa fez 2 colunas de 35 côvados de altura cada uma, com seus capitéis em cima de 5 côvados. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, ou seja, uma porção importante.
uma posição importante. Isso é Apocalipse capítulo 3, versículo 12 em diante. Fez também correntes no santuário e as colocou sobre os capitéis das colunas, e fez o qual colocou nas correntes, e colocou as colunas diante do templo, uma à mão direita e outra à esquerda. E o da mão direita chamou Jaquim, e o da esquerda Boaz. Agora, vamos saber se aqui, nesta Bíblia, que ele escreve, vejam, no capítulo 7 de 1 de Reis, no versículo 21, diz: estas colunas erigiu no pórtico do templo, quando levantou a coluna do lado direito, colocou o nome Jaquim, levantando a coluna do lado esquerdo, chamou o seu nome Boaz. E aí, à direita, ele escreve para cima: Jaquim é igual ao traço, ele afirmará. Boaz, um traço, nele, fortaleza. Jaquim, ele afirmará. Boaz, nele, fortaleza. Agora, o nosso Bom continua dizendo aqui: um lugar na presença de Deus, do meio dos dois querubins, que na igreja serão as duas oliveiras, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. No meio desses ministérios estarão a presença de Deus manifestada na coluna de fogo. E, consequentemente, aí também vai estar à destra do Senhor o título de propriedade aberto. E o haverá comido aquele a quem lhe seja entregue. Ele diz na página 364 do livro dos selos que Moisés e Elias têm o título de propriedade. E, consequentemente, Deus, através de Cristo, o anjo do pacto, estará se representando nesse templo espiritual através do instrumento que ele tem em sua igreja para esse tempo. Simples assim. E assim também estará o incensário ao lugar santíssimo, e assim também entrará o incensário ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Tudo o que acontece no céu, no templo celestial, estarão tendo a sua representação no templo espiritual de Cristo. Portanto, estejamos atentos, porque estamos vivendo no tempo para o incensário de ouro e os trabalhos do altar do incenso, que está diante da entrada do lugar santíssimo, e as coisas do lugar santíssimo, que correspondem todas estas coisas à era de pedra angular. Tudo o que esteja acontecendo no céu, no trono de Deus, estará se refletindo na igreja, na era de pedra angular. Assim como haverá ali instrumentos, na igreja também haverá instrumentos. Agora veja na página 36 do livro de Citas, parágrafo 29, vamos ver, o 297 da página 36 diz: e então, se Deus nos enviou para sermos seus embaixadores, todo o poder que está nos céus, tudo o que Deus é, todos os seus anjos e todos os seus poderes respaldam a nossa palavra, se estamos corretamente e ordenados mensageiros enviados às pessoas. Deus tem que honrar a sua palavra, porque Ele assim solenemente escreveu que qualquer coisa que ligares na terra, isso eu ligarei nos céus. Qualquer coisa que desligarem na terra, isso será desligado, eu desligarei nos céus. E desenha uma pedra angular e as eras. E em cima ele escreve: embaixador de Deus é igual, o céu o respalda.
o que atares ou desatares, atar ou desatar o mensageiro. O embaixador de Deus é igual, o céu o respalda. O que atar ou desatar o mensageiro. Agora nosso irmão William continua dizendo, assim como Cristo, o Messias, toma o título de propriedade lá, depois entrega a outro homem aqui na terra para que o coma, tão simples assim. Esse instrumento será a representação do que acontece no céu. Por isso, desde a igreja do Senhor Jesus Cristo, as orações dos santos serão feitas e haverão grandes bênçãos da parte de Deus para todo o povo de Deus. Cristo disse, tudo o que pensais ao Pai no meu nome, eu farei. Tão simples assim, diz o irmão William. Por isso, desde a igreja do Senhor Jesus Cristo, as orações dos santos serão feitas. Agora lembre que ele disse, na página 131 do livro dos selos, diz, e agora Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Vem? Será revelado nos trovões. Observem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso, tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. Desde a igreja, as orações serão feitas agora sob este novo propiciatório. Se não comeres a carne do Filho do Homem e beberes do seu sangue, não terás vida em vós. Este é o tema que estaremos vendo. A continuação, e pedimos a Deus que esse grande mistério, que já não é mistério, já está sendo revelado para todos e cada um de nós, e assim poder obter os benefícios igual a como aconteceu há 2000 anos atrás, que se obteve o benefício desta obra de redenção que foi realizado pelo Messias, o Cristo chamado Jesus. E nesse tempo final, que as bênçãos de Cristo, do ungido, do Messias, em sua obra de reclamação. Porque Ele é o nosso Senhor em sua primeira vinda, e Ele é o nosso Senhor em sua segunda vinda. Tu és o meu Senhor. Podemos cantar esse cântico. Não sei se a jovem está por aí, que possa cantá-lo. A jovem que cantou há pouco tempo pode cantar. E todos juntos cantaremos este hino. Tu és o meu Senhor. Tu és meu Senhor na primeira vinda, e Tu és o meu Senhor em sua segunda vinda. Nos coloquemos de pé e assim estaremos entoando este cântico para a glória do Senhor. Tu és o meu Senhor.
me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final. En el mensaje estamos leyendo Na eventos mensagem que modernos. estamos Mire, lendo, eventos modernos, veja, Él dice, Señor Dios, ele diz: Senhor Deus, yo te los doy. eu te dou. Yo no sé quiénes son. Eu não sei tú quem sabes. são, mas tu sabes. Yo soy tan Eu sou solo responsable apenas por predicar tu responsável palabra. por pregar tua palavra. Señor, como tú la revelas. Senhor, como tu reveles, Tú eres responsable por tu el és resto. responsável pelo resto. Donde caiga la simiente, Onde cai a yo semente, tan solo la planto. eu apenas a planto. Señor Dios, yo Senhor ruego Deus, eu caiga en rogo terreno que bueno, caia em terreno bom y e rico en esta noche. rico nesta noite. Que muchos la vean, Que muitos vejam Señor, y surjan como cristianos relucientes. e surjam como cristãos reluzentes nesse último Que la dia. gran cosa que estamos Que a esperando, grande coisa que estamos esperando que venha, vendrá presto. virá logo. Venha logo. Concede-nos, Senhor. Y tú tomarás tu E iglesia, tu tomarás a tua igreja, tua noiva, y la llevarás al hogar. e a levarás ao lar. La vemos A vemos poniéndose pondo-se en orden. em ordem. Tú eres mi Señor. Tu és o meu Senhor. Alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Lo que tú me digas. O que tu me digas, Omnipotente. onipotente e fiel. Lo que tú me digas. O que tu me eso digas, haré. isso eu farei, Preparándome para me preparando donde tú me vas a llevar. para onde tu Que vai está me presto. levar, que está logo, está A la perto. cena de las bodas A del ceia Cordero. das bodas do Cordeiro. Día de victoria sobre Dia de vitória, Dia de regozijo, dia de hoje. regozijo é hoje, porque hemos visto porque nós vimos lo que fue el o propiciatorio que foi o propiciatório em sua primeira vinda. y hemos visto más E temos claramente visto lo que mais es el claramente o que é o propiciatorio propiciatório en su em segunda sua venida. segunda vinda. Seguiríamos cantando, Continuaríamos cantando,
glorificando a Dios glorificando a Deus y dándole las gracias e dando graças a Ele por su venida, por sua vinda, su primera y su sua segunda primeira e venida. sua segunda vinda. Una Uma ya ocurrió, já aconteceu, otra outra está en medio del pueblo, está no meio do povo, mirando la casa de Dios, olhando la a iglesia, casa de Deus, a igreja, cómo se va preparando como día a día vai se preparando diariamente para ser de ese hijo a que fue imagem perfecto deste filho que foi perfeito, que recebeu um corpo glorificado y que en su segunda e que em venida sua segunda vinda es lo que nos va a dar é o que vai nos a dar sus hijos. aos seus filhos ao receber em sua obra de reclamação. Bendito sea Dios. Bendito seja Deus, bendito seja a sua obra 2000 años atrás. 2000 anos atrás. E bendito é a obra que Ele está realizando como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Y Dios bendiga Que a su Deus pueblo, abençoe o seu povo, que la mirada de los dos que o olivos olhar das duas oliveiras imparta bendición, distribua bênção, salvación y vida salvação e vida eterna, eterna, espiritual y espiritual e física física también. também. Que siempre Dios nos Que mire Deus sempre nos veja con esos ojos de com estes misericordia olhos de y misericórdia alcancemos e alcancemos sempre la a misericordia de Dios. misericórdia de Deus. Si no coméis la carne Se del não Hijo del comeres a Hombre carne do Filho do Homem y bebéis su e sangre, beberes o seu sangue, no tenéis vida en não vosotros. terás vida em vós. Dejamos Deixamos assim con nosotros imediatamente conosco a nuestro ao preciado nosso hermano apreciado y amigo, irmão e amigo, el doctor o doutor William Soto Santiago.